Quando se fala na formação de precedentes vinculantes, costuma-se dizer que há dois sistemas para que eles sejam formados. O chamado sistema causa-piloto ou também o chamado sistema causa-modelo, também chamado de procedimento modelo. Vamos entender como funcionam esses dois sistemas na formação dos precedentes qualificados, obrigatórios ou também chamados de precedentes vinculantes. Veja, quando se fala no sistema causa-piloto, pessoal, nós temos um caso concreto pendente de julgamento no tribunal, em que se debate ali uma determinada questão de direito, e a partir desse caso, desse piloto, instaura-se um procedimento específico para resolver aquela questão de direito e formar um precedente vinculante. E aí, com base nesse precedente, o tribunal julga aquele caso concreto, aplicando a tese que foi fixada. Tese essa que também servirá para julgamento de casos futuros que debatam aquela mesma questão. Percebam que aqui há um caso concreto, há uma causa piloto da qual se origina aquele procedimento para a formação do precedente e que, por fim, ele é julgado com a aplicação daquela tese. É um modelo que tem sido aplicado como regra no nosso sistema, como ocorre, por exemplo, no caso de julgamento de recursos repetitivos, no incidente de assunção de competência e no incidente de resolução de demandas repetitivas, em que nós temos uma causa pendente de julgamento no tribunal e dessa causa origina-se o procedimento que vai desaguar na formação do precedente vinculante. Tá ok? Veja, a propósito de exemplo, eu cito aqui o artigo 978, parágrafo único, lá no capítulo do IR/DR, que lembra que o julgamento do IR/DR caberá ao órgão indicado pelo regimento interno. E o que mais me interessa é o parágrafo único, quando ele diz que o órgão colegiado que vai julgar o incidente e fixar a tese, ele julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, atenção, de onde se originou o incidente, ou seja, daquele caso concreto. É, repito, o que prevalece hoje no nosso ambiente. Tanto que o STJ, a propósito, aqui nesse recente julgado de informativo, especificamente voltando-se ao IR/DR, lembrou que o CPC estabeleceu como regra a sistemática da causa piloto para julgamento desse incidente. Você vai entender já já por que é como regra, porque existem algumas situações excepcionais em que nós teremos a adoção do chamado sistema causa-modelo. O que é o sistema causa-modelo? Nesse sistema, pessoal, por sua vez, nós temos um procedimento de formação de um precedente vinculante totalmente desvinculado de um caso concreto, de uma causa pendente de julgamento. Aqui, existe um procedimento em que o único propósito é decidir uma questão de direito, em abstrato, formando um precedente vinculante acerca dessa questão, sem que haja um caso concreto a ser julgado naquele momento em que a tese for fixada. Veja, nós temos algumas situações no Código de Processo Civil em que se percebe a adoção desse chamado sistema causa-modelo, que alguns também chamam de procedimento modelo. Veja, por exemplo, lá no âmbito do IR/DR, ainda no âmbito do IR/DR, quando o artigo 976, parágrafo 1º, diz que se houver desistência ou abandono do processo, aquele processo do qual se originou o IR/DR, isso não impede o julgamento do mérito do incidente. Perceba que nesse caso a gente não tem mais um caso concreto a ser decidido, mas teremos o procedimento de fixação da tese mantido. Ou ainda, naqueles procedimentos de revisão de tese, a revisão da tese que foi firmada no incidente, ela se faz pelo mesmo tribunal mediante um procedimento desvinculado de qualquer caso concreto em que, como dissemos, há ali um procedimento em que o único propósito é decidir aquela questão de direito em abstrato. A propósito dessas duas exemplificações, o próprio STJ, naquele mesmo julgado de informativo aqui, faz esse destaque. Lembrando que o CPC permite a sistemática da causa-modelo apenas em duas hipóteses. A primeira, quando houver desistência das partes que tiveram seus processos selecionados
como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do artigo que eu acabei de citar, e ainda quando se tratar do pedido de revisão de tese firmada no IRDR. Por quê? Porque aí, nesse caso, o pedido equivale ao pedido de instauração do incidente, caso em que o órgão julgador apenas analisa a manutenção das teses que foram fixadas em abstrato, sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto. Eu até daria um passo à frente para lembrar que nesse contexto de causa-modelo, a gente também poderia lembrar do artigo 998, parágrafo único, que também é destacado pela doutrina como um exemplo em que nós temos ali uma sistemática de causa-modelo, que vai ao encontro dessa ideia de desistência de processo, mas aqui especificamente quando o código fala que a desistência de um recurso especial repetitivo, a desistência de um recurso extraordinário que já foi reconhecida a repercussão geral, não impede a análise da questão cuja repercussão geral já foi reconhecida, assim como também não impede a análise de questão objeto de julgamento de recursos repetitivos. Então, se a parte teve o seu recurso selecionado para ser julgado como um dos representativos da controvérsia em sede de recursos repetitivos, a desistência daquele recurso não impede a análise do objeto daquela questão. Então haverá ali uma sistemática de causa-modelo. Assim como, veja, aqui no âmbito do incidente de assunção de competência, onde o artigo 947, parágrafo 3º, ele também prevê, tal qual lá para o IRDR, aquele procedimento de revisão de tese. E no procedimento de revisão de tese, como vimos há pouco, por não haver um caso concreto a ser julgado para que então se tenha a formação de um precedente vinculante, a sistemática não é de causa piloto, ela é de procedimento modelo. Então, cuidado com a regra que adotamos aqui, que é a regra da sistemática causa-piloto, mas com algumas hipóteses excepcionais em que se admite o sistema causa-modelo. Notadamente, quando há desistência de processos do qual ou dos quais se originam, por exemplo, o IRDR, a desistência de um recurso que já teve a repercussão geral reconhecida, ou um recurso representativo de controvérsia repetitiva, e ainda nesses procedimentos abstratos de revisão de tese, em que não há vinculação a um caso concreto, mas ao final do procedimento forma-se um precedente obrigatório. Tá ok? Tá aí uma distinção entre sistema causa-piloto e sistema causa-modelo na formação dos precedentes vinculantes. Abraços.